Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração nessa noite, e que pelo milagre da palavra do Senhor, e que pelo milagre de Deus, o nosso coração, a nossa vida hoje possa se tornar uma terra fértil para a palavra do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. As palmas que louvem a Deus. Bom, deixei aqui uma garrafa d'água, bem cristalina. Deixei aqui uma tinta e também um copo, que eu vou fazer uma dinâmica com a igreja daqui a pouquinho. A mensagem, a palavra do Senhor nessa noite é assim: olha, se é para ter um título, o título é Renovando a Mente para Viver a Vontade de Deus. Renovando a mente para viver a vontade de Deus. Então, existe uma necessidade de termos a mente renovada para conseguirmos então viver a vontade daquele que nos chamou pelo nome para estar diante da sua presença. Nós precisamos entender que a maior batalha espiritual que a igreja pode enfrentar, ela nunca, na maioria das vezes, ela não acontece de forma física, né? Algo palpável, mas muitas das vezes ela acontece e ela é muito eficaz na mente. A mente é um campo de batalha muito grande, aonde acontecem todas as batalhas, literalmente, entre o ganhar e o perder, entre o sorrir e o chorar, entre ter a presença de Deus ou a falta dela em nossas vidas. Então, nessa noite, a gente vai aprender um pouco da palavra de Deus para que, entendendo a importância de se ter uma mente saudável na presença do Senhor, para conseguir viver a sua vontade. A maior batalha do ser humano não acontece no exterior, mas acontece dentro de nós, na sua mente, na minha mente, em nossas mentes. Por isso que blindar isso é de suma importância a gente entender, porque quanto mais a gente entende, mais a gente consegue, os nossos sentimentos são aguçados, e assim a gente melhora a percepção. E a partir do momento que eu consigo perceber algo que antes eu não percebia, eu tenho mais condições de lutar a favor do bem-estar. Muitas derrotas espirituais, elas começam com um pensamento, presta atenção, muitas derrotas espirituais, elas começam com um pensamento não tratado, ou seja, pensei, não tratei, e aí vai acontecendo dentro da mente uma guerra terrível, e de repente essa mentira é aceita por nós como verdade. Então o inimigo muitas vezes levanta lá, se derrotado, veio o pensamento. Se esse pensamento não for tratado, aquela inverdade se torna verdade ao longo do tempo, que ela vai corroendo. O ferrugem que vai corroendo aos poucos, não é de uma vez. A poeira, quando ela junta, é aos poucos, não é de uma vez. A seta do inimigo, ela mata muitas das vezes aos poucos e não de uma vez. Então o pensamento não tratado pode se tornar um grande problema no dia de amanhã. E o nosso adversário, ele sabe, ele entende sobre isso e tenta dominar os pensamentos das pessoas no quesito influência ou influenciar.
nas decisões. Porque entre o sim e o não, a gente precisa de um histórico, muitas das vezes, para falar o sim ou não. Se eu perguntar para a igreja, como eu já disse algumas vezes, quanto que é 2 mais 2? Rapidamente, muitos de nós vai dizer 4. Mas esse 4 você não aprendeu hoje, você aprendeu lá atrás na escolinha, quando você era pequeno. Né? O nome dos bichos: arara, jabuti, né? Macaco, leão. Você não aprendeu hoje, você aprendeu lá atrás. Muitas das vezes as respostas de hoje são derivadas de coisas que aprendemos no passado. E o nosso adversário, ele sabe isso. Aí quando a gente remete lá, pegando o exemplo de Adão e Eva, primeiro ela foi contaminada na mente. E ela tinha a ordem de Deus: não coma desse fruto, como qualquer fruto que vocês quiserem desse jardim, de menos desse aqui específico. A serpente, astuta, conhecedora, tentou influenciar Eva com os pensamentos, com argumentos, e através desses argumentos, Eva processa, não trata e cai. Ainda levou Adão junto com ela. Amém? Glória a Deus. O homem primeiro ele pensa, depois age. O homem imagina e depois se torna aquilo que foi alimentado em seu coração. Glória a Deus. É assim basicamente. Primeiro ele imagina, depois ele concentra aquilo e aquilo se torna verdade. Deus ele nos chama pelo nome. Deus ele chamou foi pelo nome, não foi por apelido não, foi pelo nome. Falou que nos colocaria como cabeça, não como cauda. E aí vem o inimigo e fala: não, nesse momento você é cauda, né? Não. A promessa do Senhor ela continua fiel e continua te chamando pelo nome. Você não é uma pessoa derrotada, você é uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, na presença de Deus. Amém? E o inimigo muitas vezes quer desconstruir isso, e você hoje, em nome de Jesus, vai rejeitar tudo aquilo que não promete o Senhor. Deus te deu um lar abençoado, te deu uma provisão, né, no seu celeiro, te deu uma vida, uma oportunidade de vida maravilhosa. O dia é bonito todos os dias, mas tem dia que vem a luta tão grande que você olha assim: nossa, que dia horrível. Não, é o mesmo dia de ontem. O que mudou está dentro da nossa mente e do nosso coração. O sol continua o mesmo desde sempre, a lua desde sempre, desde quando o Senhor criou, mas a guerra na mente ela continua diariamente. E eu quero dizer para a igreja que a maior batalha do cristão não acontece nas circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor, mas dentro de nós. Antes de uma pessoa cair, primeiro ela pensa, imagina, alimenta e decide. Então ninguém cai de uma vez, ela vai caindo aos poucos, no abismo puxa o outro. Então a primeira situação veio o pensamento e tem que ser tratado. Veio um convite de um amigo, de uma pessoa, de qualquer coisa que estiver ao nosso redor, sabendo nós que aquilo não agrada ao Senhor, o primeiro passo é cortar aquilo ali lá na raiz, embaixo. Porque muitas das vezes ele vem na mente, processamos. Se a gente não vigiar, a gente começa a imaginar aquilo diariamente, cenários que vai alimentando o nosso coração, e diz a Bíblia que as saídas procedem do nosso coração, né? As saídas da vida procedem do coração, porque passa pelos olhos, pelos ouvidos, se aloja no coração, cria força, e aí nós tomamos as atitudes. Então muitas das vezes o inimigo primeiro ele inflama a mente, e de repente nós possamos, de repente alguns de nós estamos passando por tribulações, por lutas que está sendo inflamada por um inimigo que a gente não vê, né, que não toca, mas que sabe lutar, que é o nosso adversário, que luta nas regiões celestiais. Glória a Deus. Toda vitória e toda derrota espiritual vão passar pela mente. Então a pessoa ela é vencedora primeiro no seu coração. A pessoa derrotada primeiro é derrotada no seu coração, porque passou pela mente. Mas hoje é o dia da virada. Hoje é o dia que o Senhor está nos ensinando, nos mostrando e dizendo assim: olha, você é mais que vencedor em minha presença. Que a sua mente e o seu coração hoje venha decidir para aquilo que Deus
determinou em nossos corações para com Ele. Glória a Deus, porque Satanás ele vai atacar os pensamentos, mas Deus nessa noite vai renovar a nossa mente na presença do Senhor. Essa é a promessa da palavra de Deus que está sendo ministrada sobre o nosso coração. Mas antes disso, a gente tem alguns detalhes e algumas atitudes que nós precisamos. Nós precisamos não se conformar com este mundo. Bom, logicamente essa palavra ela vai ser voltada para cristãos, para crentes, para aqueles que olharam para a palavra e entenderam a segunda vinda de Cristo, porque é falado em Jesus Cristo para muitas pessoas conhecidos, mas nem todos com o entendimento que Jesus foi prometido. No Velho Testamento não tinha Jesus, foi prometido, viria o Messias. O Messias veio, mas o Messias veio e disse: vou para o Pai, mas eu voltarei. Então, quando a igreja se prepara para a segunda vinda de Cristo, Jesus voltará pela segunda vez, vai se manifestar nas nuvens e vai chamar o seu povo, o arrebatamento. Glória a Deus. Vem essa palavra para dizer para a igreja: não vos conformeis com este mundo. A palavra conformeis significa tomar a forma de algo, adaptar-se ao padrão de alguém, e não vos conformeis com o padrão deste mundo, aquilo que não é Deus, aquilo que não é de Deus para a sua vida, porque biblicamente a gente conhece dois caminhos: aquele que leva a vida eterna, que é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Obviamente a gente vai viver a palavra dele, glória a Deus. E o outro caminho, como disse o Senhor, não podeis beber cálice de dois senhores, ou eu bebo o cálice do Senhor ou dos demônios. Outra hora ele vai dizer: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. E ao mesmo tempo eu digo para a igreja: o nosso coração ele precisa cada vez mais estar adaptado à palavra. Por isso a igreja precisa ler muito a palavra do Senhor, ler a ponto de buscar o entendimento, porque o sistema deste mundo trabalha para moldar a mente do homem, para um homem moderno à sua época, dizendo que pecado é normal, que não existe verdade absoluta, viva para satisfazer a si mesmo, faça aquilo que o seu coração desejar. E na verdade, como disse a própria palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, para que Cristo vive em mim, eu preciso em primeiro lugar ter Cristo, em segundo lugar obedecer ao Cristo que vive em mim. Porque se eu souber a palavra e não vivê-la, eu estou com Cristo reprimido dentro de mim. Ou seja, não, eu sou de Cristo, mas ele não manda em mim, a palavra dele não tem poder sobre a minha vida. Alguém vai dizer isso? Eu acredito que não. Mas na prática de vivência, em não obedecer a palavra do Senhor, sim. E o que manda muitas das vezes não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Então, logicamente, nas obras condenamos Cristo dentro de nós, reprimimos a palavra do Senhor. E eu digo para a igreja, para que aqui começa um processo que eu chamo de base, posso chamar de base nessa noite, para que a sua mente seja renovada pelo poder de Deus. Primeiro ela precisa ser dominada pelo poder da palavra do Senhor. Então, pecado não é normal na igreja, pecado não é normal, embora não haja um justo sequer, como diz a palavra do Senhor, todos nós somos pecadores, mas, como disse a própria palavra, sede santo como eu sou santo. Então vamos buscar a santidade diante do Senhor. Como diz a palavra, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, podemos buscar no Senhor santificar a nossa mente, o nosso coração, para que os dardos inflamados do inimigo venham cair por terra. Então o pecado não é normal. Se tiver em pecado, a gente precisa buscar a regeneração da nossa mente concernente à palavra, porque
Porque concernente o mundo está tudo igual. O pecado é normal, não existe verdade absoluta. Então cada um que levantar dizendo uma verdade, é verdade. Bom, eu prefiro ficar com a verdade da palavra, já que é para escolher, já que eu preciso tomar uma decisão e um posicionamento, porque existem várias verdades lá no mundo, que quem quiser fique com o mundo. Eu quero ficar com a palavra. E você? Não existe verdade absoluta. Meu Deus do céu, para mim a palavra é a verdade absoluta. Porque se a gente não crê de todo o nosso coração, ou crê na Bíblia em meias verdades, ou pelas beiradas, pelos pedaços, não vai surtir efeito, porque vamos errar justamente aonde vai complicar as pessoas em relação à salvação da sua alma na presença do Senhor. Ponto importante: viva para satisfazer a si mesmo. Irmãos, a vida do cristão aqui nessa terra é preparada para viver com Jesus na glória. A gente tem que tomar um cuidado assim, grande em guardar o nosso coração, porque apenas um pequeno montante de fermento, apenas um pouquinho de fermento, ele é capaz de levedar toda a massa. Olha o que disse Deus no livro de Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. A igreja está sendo pressionada a pensar como o mundo. O mundo não pode adentrar a igreja de forma nenhuma. Que se de tal acontece, a igreja começa a viver em conformidade com o mundo, e isso vai dar muito errado. Por quê? Não basta, como eu disse em palavras passadas, ter o altar. O altar todo mundo tem. O sacrifício todo mundo está fazendo. Mas a questão não é o que eu faço, é o que Deus aceita. É muito discrepante a diferença entre eu fazer e Deus se agradar daquilo que eu fiz. Então, eu tenho que ter o objetivo da palavra, entender a palavra, para que eu consiga oferecer um sacrifício agradável a Deus. E eu só vou conseguir fazer isso conhecendo a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Como eu disse, exemplos físicos, né? Você só vai conseguir agradar a pessoa que está ao seu lado, dentro da sua casa, uma vez que você conhecer essa pessoa. Não adianta você oferecer algo doce se a pessoa gosta de algo salgado, né? Vai ser Já viu que eu bato muito nessa tecla, e eu gosto de dizer, e eu sei que a maior parte das pessoas não concordam, mas eu sei que a proximidade está certa. Eu acho que eu estou mais próximo. O melhor presente que a gente quer ganhar, o melhor presente para nós, é aquele que a gente quer ganhar, e não o que o outro quer dar. Porque de repente o presente que o outro quer dar não é aquilo que você deseja ganhar, mas você abre um sorrisão para agradar e fala: pode me dar. Alimenta aquele pensamento errado e fala: pode me dar, mas eu nunca vou usar. Pode me dar, mas eu vou guardar. Pode me dar, mas você nunca vai ver eu com ele. Pode me dar, mas eu não estou nem aí porque você me deu, gastou dinheiro à toa. Mas vale a pena. Ela não vai te falar isso, mas você acabou de alimentar algo que, né? Ela está te enganando, você está enganando ela. Está tudo certo. Bom, cada um pensa de um jeito, esse é o meu jeito de pensar, no sentido de dizer para a igreja: o melhor presente é aquele que você deseja ganhar. Então, antes de dar o presente, pergunta qual presente você quer ganhar, né? Assim: ô fulano, o que você quer ganhar? Ah, eu quero um sapato. Nossa, eu ia dar um chocolate, olha só que desperdício de dinheiro, né? Então, assim, entende? O que eu estou querendo dizer, assim, quanto mais assertivo eu for, eu vou economizar e eu vou alcançar o objetivo. O presente não é para agradar aquele que está sendo presenteado. Tem nada melhor do que aquilo que a pessoa vai ganhar e que está precisando. Ah, eu vou dar um sapato para a pessoa vai usar o sapato, você vai ver a pessoa usando o sapato. Bom, assim, irmãos, cada um é cada um, né? Tem gente que vai gostar de ser surpreendido, então você vai se surpreender. Não vai perguntar, senão vai ficar ruim. Cada um entenda a sua situação. Tenha amor à palavra que eu estou dizendo nessa noite, que quando a gente faz com respeito a Deus, nós precisamos fazer para Deus aquilo que Deus se agrada, não é aquilo que está na minha cabeça que eu acho que é certo. É nesse ponto que eu quero chegar com a igreja. Então não adianta eu chegar aqui e oferecer um sacrifício de qualquer jeito e falar que Deus aceitou. Peraí, uma coisa é eu dizer e fazer, porque o altar todos têm, lenha eu acredito que tem, não sei se está seca, mas
será que o sacrifício está sendo agradável ou não? Essa é a questão. Então eu não posso me conformar com o mundo, eu preciso entender a palavra do Senhor. A igreja está sendo pressionada para dizer assim: olha, vamos fazer o que o mundo faz, senão as pessoas não ficam na igreja. Peraí, as pessoas estão ficando na igreja por causa de Cristo ou por causa do mundo? Porque o mundo está lá fora. Se o mundo entrar dentro da igreja, vai virar um show na hora do louvor, vai virar um coach na hora da palavra, e vai ser um ajuntamento de grandes amigos, irmãos e colegas. Não, aqui é o corpo de Cristo. Aqui tem um pastor com cajado bem duro para laçar você e falar: volta para a presença do Senhor e firma diante do altar de Deus. Pecado não pode ser normal na vida do cristão. Tropecei, pastor, peça perdão ao Senhor. Foi um tropeço mesmo, não é tadinho não. Tropeçou, pecou, meu querido? Pequei. Confessa seu pecado ao Senhor Jesus, peça perdão correndo, porque se você vier a falecer ou Jesus voltar, você vai ficar. Não é pastor que garante a sua salvação, é Deus. Então conserte com Ele. Então a gente precisa entender, muito sério, né? Glória a Deus. E quando a gente fala sobre isso, eu não posso ter, para ter uma mente transformada pelo poder de Deus, palavra de Deus, primeiro eu não posso me conformar com o mundo em meu coração, porque senão, o que é a corrupção? A corrupção muitas das vezes é aquilo que continua corrompido, é uma coisa que existe, mas que está corrompido. É dizer assim, um arquivo corrompido, o arquivo está lá, mas está corrompido. Quer dizer que não tem um arquivo? Não, o arquivo continua lá, mas está corrompido. Não diz que não tem arquivo, diz que ele está corrompido. Então a corrupção, ela vai corroendo aquilo que é honesto, que é certo, que é santo, que é agradável ao Senhor. Ele vai tirando. O que eu disse muitas das vezes para a igreja é que o pecado, ele não tira a palavra do cristão. O cristão continua pecando com a palavra. Eu preciso da renovação da mente para que a palavra que eu sei seja aplicada em meu coração, para que eu seja um cristão praticante da palavra de Deus, não corrompido, não conformado, não seguindo as regras deste mundo. Amém? A mente é um campo de batalha, porque o inimigo, porque como imaginou, olha que está em Provérbios 23, versículo 7, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, eu vi uma diferença que eu estou vendo hoje, na nossa era. Antigamente, o cristão desviado do Evangelho de Cristo, ele realmente saía da igreja, né? Porque a igreja pregava contra o pecado, firmemente ajudava a igreja a andar nos trilhos, com mais verdade, veemência, né? sem qualidade de olhar para a aparência do homem, e tudo aquilo que o homem tem a oferecer, né, físico. Então, quando desviado, realmente saía. Mas hoje nós estamos vivendo uma era de muitos cristãos desviados dentro da casa do Senhor. A conclusão é que o fato da pessoa estar corrompida não quer dizer que ela não exista. Ela existe, ela está ali, mas está corrompido. Tem altar, tem sacrifício, mas a questão de Deus receber e estar na presença do Senhor é outra questão. E aonde há preocupação que eu digo muito da igreja, né? Principalmente os irmãos que estão nos assistindo aí, que eu vejo que tem algumas pessoas nos assistindo, glória a Deus, a sua vida tem que estar preparada para Cristo, para o Senhor, porque assim como tem um estado dentro de você, assim você é. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que o inimigo ele vem chegando de mansinho falando assim: olha, irmãos, é aquela questão, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Pastor, temos que seguir na raiz? Sim. Então quer dizer que se eu contar uma mentirinha, eu estou errado? Está errado. Existe mentira grande e mentira pequena? Não, existe mentira. Existe roubo grande e roubo pequeno? Não, existe o roubo. Existe pecado grande, pequeno? Não, existe o pecado. Só que se eu conformar, porque todo mundo faz, porque o mundo faz, que contar uma mentirinha aqui, não vai dormir que o bicho papão vai te pegar, é uma mentira. Não tem bicho papão, não vai pegar ninguém, mas é uma mentira. Só que se eu acostumo com essa mentirinha, as outras mentiras são uma consequência.
Marco, quando você vê ele em casa, ele começa pequeno. Você dorme, acorda, ele está alto. O que disse Jesus? Que o inimigo ele vem semear quando estavam todos dormindo. E no meio, quando estava todo mundo dormindo, ele vai lá e lança o joio. Aí o joio cresceu junto com o trigo. Aí não podia arrancar o joio, porque senão matava o trigo. Então, em determinado momento, está tão entranhado de tanta mentira, que verdadeiramente é só Deus para te livrar da tal da mentira. Então, elimina a mentira. Trabalhe com a verdade, porque a verdade, Deus se agrada da verdade. Até porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. O inimigo muitas vezes trabalha com medo, as pessoas com medo de tudo, com ansiedade. Nós estamos vivendo na era da ansiedade. A ansiedade hoje é uma coisa que está praticamente normal no meio da vida das pessoas, mas a ansiedade, na verdade, é a falta de confiança no Senhor, né? Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade, você quer antecipar tudo, né? Fica afoito ali, não consegue. Descansa em Deus. Por isso que a regeneração da nossa mente na palavra vai te dar força, que cada situação da sua vida que for ocorrendo, a palavra vai te pautando, vai te alimentando, vai te sustentando, dizendo: Deus é contigo, Deus é contigo. Só que para isso, eu não posso estar conformado com as coisas do mundo. Então vai tirando o mundo para fora. Pensa no baú, o baú cheio. Eu tenho que tirar tudo que está velho lá e jogar para fora. Até porque diz a palavra do Senhor que o Senhor ele não remenda pano novo em pano velho. Tem que ser pano novo com pano novo. E não joga vinho novo em odres velhos. Para descer azeite novo tem que ter uma disposição nova em receber a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Os pensamentos impuros. Irmãos, se você está tendo pensamentos impuros, que todos nós temos, a gente tem que combater um bom combate, como o apóstolo Paulo disse. Combati um bom combate, né? Acabei a carreira, mas guardei a fé. Mas para combater um bom combate com pensamentos impuros, é só a Bíblia para purificar. Eu preciso comer a palavra, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar firme no Senhor para combater um bom combate. Senão, eu vou ser o tempo todo alvejado pelo inimigo, sem ter a força da palavra de Deus para poder me livrar dos pensamentos impuros. A palavra dessa noite é a libertação da nossa mente para conseguir viver a palavra de Deus. Mas qual que é o objetivo do inimigo? É te prender para não viver uma palavra de Deus no seu coração. Então nós temos Deus querendo a disponibilidade de nós para servi-lo com amor e com alegria, e nós temos o inimigo tentando te prender na base, para que você não arranque. Hoje o objetivo já não é nem mais deixar de ir na igreja, é deixar de ter comunhão. É porque sem santidade ninguém vê Deus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a base é: limpa, tira a cinza, coloca a lenha nova e clama ao Senhor com um sacrifício que agrada a Deus. Biblicamente a gente sabe que nem tudo que é ofertado ao Senhor, e aqui não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Estou te falando de vida. Caim e Abel chegam diante do Senhor e Deus aceita de Abel. Caim fica bravo. Deus enxergou dentro de Caim e falou: Caim, se você não se livrar disso que está dentro de você, isso vai te corroer. E ele não se livrou. Existia na vida de Caim um pensamento impuro, ficou com muita raiva porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não dele. Veio a inveja, a ira, a raiva, e ele mata o próprio irmão. Então é uma coisa muito forte, e a gente precisa entender que a transformação ela precisa começar na nossa mente, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. De novo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós vamos ser transformados, sim, se a nossa mente ela for regenerada pelo poder da palavra do Senhor, porque é lá que está acontecendo as decisões entre o sim e o não.
É a partir da mente que estamos definindo se estamos vencendo na presença de Deus ou não. Glória a Deus. A palavra grega assim, a transformação, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega de metamorfo, que significa uma mudança completa de dentro para fora. Deus não quer apenas mudar o comportamento, Ele quer mudar os pensamentos, sentimentos, desejos e intenções. Então a gente precisa verdadeiramente viver completamente essa transformação da parte de Deus no nosso coração. Então eu preciso ter uma transformação que venha de dentro para fora. Porque para fora todo mundo vê. Eu posso vestir essa roupa bonita aqui, ó. Eu acho bonito, né? Não sei se todo mundo gosta, mas eu gosto. Todo mundo pode vestir uma roupa elegante. Todos estão elegantes, viu? Que Deus abençoe a todos. Mas dizendo assim, a gente pode vestir uma roupa elegante e vem Jesus, aquele que enxerga os quatro cantos da terra e diz assim: sepulcro caiado, bonito por fora e sujo por dentro. Ai, meu Deus. Tem que ler, né? Porque o que diz a palavra do Senhor? O que eu quero dizer? É que o Senhor ele enxerga o interior, o nosso interior. É com Ele que eu preciso estar preocupado. Porque Jesus, quando Ele falou isso lá com os escribas, com os homens, os doutores da lei, com as pessoas que entendiam da lei, glória a Deus, Ele estava querendo dizer assim: olha, vocês estão aí parecendo cristãos, mas não são, né? Assim, na época Pentateuco, né? Vocês estão parecendo servos de Deus, mas não são. Renova o coração, renova a mente, tenha compaixão, tenha piedade, né, das pessoas, vivam a palavra de Deus. E aí Jesus vai diretamente e fala com eles, a ponto de repreendê-los. E é uma palavra que a gente precisa aceitar, irmãos. As palavras de repreensão de Jesus, ela é para nós, e é para mostrar para a gente: Deus pode me corrigir, me lapida, me ajuda, conserta eu aqui, porque quando o Senhor voltar, eu quero ir, mas para ir eu tenho que me arrumar aqui primeiro, né? Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo da graça, que não é um passe livre para pecado, não é isso que está dizendo a palavra do Senhor, né? Então eu tenho que mudar os pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, porque de repente os meus pensamentos, sentimentos, desejos, intenções estão me inclinando para a derrota da minha alma diante da presença do Senhor, com pensamentos ruins, como disse o próprio Provérbios 23:7, né? Porque aquilo que domina a mente acabará dominando a vida, porque como imaginou a sua alma, assim ele é. E a gente pode ter a transformação, por exemplo, de Pedro, né? Pedro era impulsivo, falava sem pensar e negou Jesus 3 vezes, mas após ser cheio do Espírito Santo, tornou-se um homem transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então Deus transforma, a sua mente foi renovada. A questão é ser renovada, é porque no meio disso tudo, o inimigo ele vem lançando grandes coisas no pensamento, na nossa mente, no nosso coração. A transformação exterior, ela foi consequência da transformação do seu interior. Então eu preciso viver isso, né? Porque o campo de batalha é a mente, né? É lá que está sendo processado, né? Primeiramente, assim foi com Eva, né? Aconteceu com Eva. A gente precisa entender que o desejo, depois Satanás lança primeiro a dúvida, depois vem o desejo, depois a desobediência, e assim acontece conosco. E assim acontece também com os pais e filhos, né? Os filhos referentes aos pais, eles são influenciados no meio desse mundão afora aí, ó. Glória a Deus, porque a gente fica próximo dos filhos quando ele está com a gente. A gente não é onisciente, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar. Nós não temos todo o poder, só Deus tem todo o poder. Então, o que a gente pode deixar para os nossos filhos, ou para a herança? Quem lembra da ministração? De mãos em mãos até que ele venha, passar a tocha acesa para o próximo, né? Os filhos, né, precisam entregar para os filhos uma tocha acesa, não só a tocha. Ó, Jesus vive,
Jesus é o caminho, e larga para lá e vai embora. A tocha vai passar, ele sabe de Jesus, mas a tocha está apagada. Entregar a tocha acesa é dizer: Jesus vive e precisa que você esteja vivo também, para que quando ele voltar, você esteja na presença do Senhor Jesus. Então, eu preciso passar a tocha acesa, né, para a nossa herança. Os filhos são herança do Senhor, e a gente tem que cuidar bem dessa herança. Muitas vezes a gente cuida bem do carro, da casa, da roupa, do sapato, a gente cuida de tudo, mas não cuida daquilo que Jesus chamou de herança, porque Jesus chamou de herança não foi os bens materiais, foi os filhos. Vai lá na Bíblia, você vê, ele não chama de heranças somente aquilo que é material, bem, ele chama os filhos de herança. Glória a Deus, né? Pensamentos que Satanás tenta implantar na sua mente. Será que você pode, nesse momento, à luz da palavra do Senhor, tentar refletir tudo aquilo que está no seu coração agora? Porque nesse discernimento, o Senhor está te dando autoridade para repreender, porque pode ser medo, condenação, culpa, desânimo, incredulidade, impureza e ansiedade. O que você está vivendo agora? O que você está vivendo agora? Porque agora Deus pode te mostrar, por meio do poder do Espírito Santo, aquilo que o inimigo está tentando na sua mente te destruir. Será que tem pessoas vivendo com medo hoje? Será que tem pessoas sendo reprimidas, sendo condenadas internamente, vivendo na culpa, no desânimo, na incredulidade, na impureza, na ansiedade? Porque se você reconhecer isso diante do Senhor agora, Deus pode te dar o livramento em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, todos os pensamentos que neste momento estão te fazendo refém, estão te derrotando, em nome de Jesus, nessa noite, eu declaro, em nome de Jesus, nessa noite, a libertação da igreja, pelo poder da palavra do Senhor, em nome de Jesus, porque o poder da palavra do Senhor vai desfazer tudo aquilo que o inimigo está lançando na sua mente e no seu coração, porque destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, será destruído agora na sua mente e no seu coração, porque a partir de agora começa a regeneração de Deus na sua mente e no seu coração. Viver honestamente, corretamente, segundo a palavra de Deus. Você vai combater um bom combate. A guerra das duas mentes, e agora a gente vai definir qual mente você quer ser. A mente da carne, porque diz Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A mente da carne, ela vai produzir ansiedade, orgulho, pecado, medo e confusão. A mente do Espírito produz paz, discernimento, santidade, esperança e comunhão. A mente que você alimenta será a mente que vai governar a sua vida. Portanto, temos lá o frutos da carne é fruto do Espírito. A gente precisa viver a presença de Deus, o fruto do Espírito, para colher as dádivas de Deus descritas na sua palavra. Aí você vai ver que a gente vai viver a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. A gente vai viver o discernimento, a gente não vai ter confusão, a gente vai saber quando é Deus que está falando, quando é o diabo que está falando, e quando é Deus que está falando. A gente vai ter um discernimento no coração. A gente vai viver em santidade ao Senhor, vivendo, rejeitando o mundo. A gente vai ser um pouco diferente do mundo, sim, totalmente. A gente não pode estar em qualquer lugar que o mundo esteja. Primeiro, para combater o mundo, eu preciso de conhecer quem é o mundo, o que ele está fazendo e aonde ele está. Senão, como eu vou combater alguém que eu não entendo?
que eu não sei. Não preciso saber aquilo que agrada a Deus, aquilo que não agrada ao Senhor, e viver uma vida de santidade a Deus. Por quê? Um pouquinho de fermento revela toda a massa. Há quem defenda que você pode estar em qualquer lugar que você vai ser luz, mas espera aí, tome cuidado. Tenha discernimento, porque nem todo lugar vai ser saudável para a sua vida espiritual diante do Senhor, e pode abrir colunas, brechas, para que o inimigo entre e faça aquilo que ele veio fazer, roubar, matar e destruir. Bom, vai viver em esperança, e aí essa esperança é uma esperança que Cristo venha para buscar a sua igreja. A gente vive uma palavra, a gente vive a palavra de Deus, e a palavra de Deus não nos torna as pessoas melhores do que as outras. Somos pessoas no gênero de pessoas, masculino e feminino, somos masculino e feminino. O sol vai nascer para todos, a chuva vai cair para todos nós. Quando vem frio para todo mundo, quando vem calor para todo mundo. A esperança nossa é a esperança de Cristo Jesus. Cristo voltará para buscar a sua igreja, e eu não posso andar conformado com este mundo. Então a nossa esperança é combater um bom combate, guardar a carreira, acabar a carreira e guardar a fé, e falar: venci em Cristo Jesus. Viver em comunhão com a igreja e com Cristo é o que vai alimentar a nossa mente, e assim seremos governados por Cristo. Eu preciso ser governado por Cristo, mas primeiro eu preciso entender que quando João Batista, em determinado momento, os seus discípulos falam para ele assim: Senhor, fala com João, os seus discípulos estão indo todos para Jesus. Que era assim, João Batista veio primeiro anunciando o reino dos céus, e as pessoas vinham até João Batista para serem batizados por ele. Quando Jesus chega, as pessoas, logicamente, até eu, correriam para o lado de Jesus para estar com ele. Os discípulos de João Batista falam para João Batista: João, os seus discípulos, as pessoas deixaram de vir até você para ir até Cristo. Olha a resposta do homem, João Batista: é necessário que ele cresça e eu diminua. Entende? Que é isso que isso pode trazer para nós? Para que Cristo domine o meu coração, o seu coração, a minha mente, a sua mente, é necessário que você abaixe aí a crista, vamos se dizer: eu faço, eu mando, eu posso, eu quero, eu, e comece a dizer: Senhor, Tu és aquele que domina o meu coração e a minha vida. A partir de agora eu não vou viver daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi na escola, simplesmente porque é uma construção de ideias, de pensamentos, de reações que a gente vai sendo construído lá atrás, quando a gente nasce, no meio da parentela, no meio da escola, no meio dos vizinhos, e a gente chega diante de Cristo cheio de manias, cheio de manias que falam, quando eu fui tirar a carteira, abrindo um espaço aqui, eu nunca tinha pegado o carro, e eu lembro da instrutora falando: é bom que você não tem mania, tudo que eu te ensinar é novo. Mas imagina alguém que já dirigia tudo errado em relação à autoescola, chega na escola para fazer tudo bonitinho, para poder passar pelos examinadores, aí está cheio de mania. Aí o professor fala assim: você não pode, e aqui não dá, ele vai te lapidando. Se você for humilde, você vai ouvir para passar no exame. Assim temos que ser nós diante do Senhor, porque quando a gente chega diante da palavra de Deus, quando eu olho para a palavra do Senhor, esquece as manias. Porque eu sou assim, como é assim? Não. O carpinteiro de Nazaré, ele desentorta qualquer pau torto. Ele fala: pau que nasce torto, morre torto. O carpinteiro de Nazaré não tem disso não, ele consegue consertar qualquer coisa. Eu e você, ele consegue consertar. Não tem disso para Deus. Então eu cheguei cheio de mania: eu sou assim, eu faço assim, eu quero assim, eu que mando, eu posso, eu quero. Não, seja humilde, faça o que João disse: é necessário que eu diminua e o Senhor cresça. O que o Senhor quer que eu faça na tua palavra? Se o Senhor quer que eu siga o Senhor, eu vou servir. Se o Senhor quer que eu seja bondoso com as pessoas, eu vou ser bondoso com as pessoas. O Senhor quer que eu pare de falar mentira, eu vou parar de falar mentira. O Senhor quer que eu pare de ter pensamentos impuros e esteja em locais que o Senhor não se agrada, então eu vou fazer o que o Senhor se agrada.
que Ele cresça e eu diminua. Amém? Então a gente precisa entender que as nossas manias, elas têm que ficar para trás. Ah, porque eu aprendi isso da avó, do bisavó, e aí foi, não interessa, agora é Cristo. Eu preciso viver a renovação da minha mente. Como que Deus renova a nossa mente? Pela palavra. Então, como a Bíblia, separa um tempinho para orar, jejuar o Senhor, viver em novidade do Senhor. João 17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, qual que é o meio que eu vou me santificar? Na palavra, porque a palavra é a verdade. O que é que diz Jesus? O que é que disse a palavra de Deus? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para ter uma mente renovada em Deus, eu preciso da palavra, porque a liberdade e a libertação que a palavra me dá, o inimigo não consegue me prender. Então a palavra limpa, corrige, transforma. O salmista declarou assim, olha, em Salmos 19, versículo 11: escolhi a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tem que ter um temor, irmão. Eu preciso entender primeiro o que é o pecado, para que quando eu vejo, eu falo, não, eu não vou pecar contra Deus. Eu quero, eu posso, mas não vou fazer porque eu quero agradar o Senhor. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Amém? É o que diz a palavra. Escolhe todas as coisas. Pode fazer o que você quiser, você é livre. Sou livre, somos livres. Livre-arbítrio é para todos, mas nem tudo me convém. Você quer agradar a Deus? Nem tudo vai ser conveniente e está concernente a palavra de Deus para mim e para você. Não é isso que Deus quer. E se Deus está nos lembrando, imagina, Deus que sabe tudo, Deus que conhece tudo, Deus que é maravilhoso, que conhece o passado, Ele conhece o presente e sabe o futuro. Ele não tem ninguém melhor do que Deus para dizer para você o que é bom. Não tem ninguém. Porque se você vir perguntar para o pastor Nofrino o que é bom, eu vou te dizer o que é bom, com referência ao passado e ao presente. Mas o futuro é só Deus que sabe. Se Ele disser para você que é bom, é bom. Se Ele disser para você que é ruim, meu irmão, mesmo que pareça bom, corra, porque Deus sabe o dia de manhã. Então o melhor conselho que a gente tem é o da palavra. E abra um adendo: se o conselho fosse bom, não era dado de graça, como dizia a nossa querida pastora, era vendido. Então siga a palavra do Senhor. Olha o que disse Filipenses 4, versículo 6 e 7. E essa aqui é forte, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se nesse momento a gente está passando por algum momento que está tirando a nossa paz, está tirando, né, o nosso momento feliz ali, irmão, se entregue ao Senhor em oração, mergulhe nas águas na presença de Deus, suplique ao Senhor, faça a vontade de Deus na sua vida, e aí vem, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. A própria palavra do Senhor, ela vai trazer um refrigério para as nossas vidas. Olha o que disse João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as coisas. Então a gente precisa entender que a transformação ela vai começar na nossa vida, na nossa mente. E a nossa mente é onde está a guerra. E na nossa mente a gente precisa jogar o máximo de palavra, o máximo da palavra de Deus. Olha só, aqui está uma das maiores revelações no livro de Romanos 12, 1. Antes de Paulo falar sobre renovar a mente em Romanos 12, ele fala sobre o altar, ele fala sobre o nosso altar na presença do Senhor. Apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos,
Não existe renovação sem entrega, não existe transformação sem rendição. A mente renovada vai acontecer como um altar em chamas na presença de Deus. Então, para ter renovação, precisa ter entrega. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida, a tua mente, o teu coração, o teu tempo a Deus. Depois disso, a transformação ela vai vir através da rendição. Esquece seus costumes, comece a viver a palavra do Senhor. Esquece o que você acha e comece a achar o que Deus acha. Ele já foi na frente, ele sabe, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não tem conselho melhor do que a palavra de Deus para as nossas vidas, e ser pautado por ele é o melhor que o homem pode fazer em sua vida. Uma mente limpa produz uma vida santa, é uma consequência. Então a gente precisa entender. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como que se limpa mesmo? Pelo poder da palavra. O homem em si mesmo ele não consegue purificar-se a si mesmo, mas pelo poder da palavra, sim, é possível ter a pureza no nosso coração. A santidade, ela começa na sua mente. O que disse Jesus? Porque na época de Jesus ele deu umas palavras diretas para o povo, mas porque ele sabia como o povo vivia. O povo vivia lá, Jesus pregou para os judeus, bateu forte nos judeus, homens conhecedores da palavra do Senhor. E aí quando Jesus fala assim, olha, aí vem com a lei de Moisés, falando sobre o divórcio, falando sobre o adultério, falando sobre a fornicação, falando sobre essas coisas. Jesus falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, não é só no ato que vocês pecam, só de olhar e cobiçar você pecou. Jesus ele pegou a palavra assim e abriu os olhos dele e falou assim, olha, não é só no ato que você vai pecar, mas no seu pensamento, se houver a cobiça, você pecou. Então a impureza está na mente, a guerra está na mente, porque a partir dali vem a consequência. Então a gente precisa, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá a luz. Se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas, ou será de trevas. Então a gente pensa que quando José, lá no Egito, aí voltando no Velho Testamento, quando José recusou pecar com a esposa de Potifar, José era escravo, viveu traumas de difícil aceitação, que foi a rejeição dos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, jogado na cisterna, e aí veio até o Egito, foi vendido lá para Potifar, e dali Deus começou a abençoar, mas ele veio de momentos de traumas, mesmo com os traumas, com aquela memória ruim, traumática, ele não deixou o Senhor. E aí a esposa de Potifar começou a se interessar nele, e fez o máximo para que José caísse, traindo lá Potifar. Mas José decidiu no seu coração e na sua mente que não ofenderia a Deus. Gênesis 39:9 diz assim: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Então na mente dele ele resistiu. O que diz a Bíblia? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. José saiu correndo, logicamente ali a esposa de Potifar criou um grande cenário que José foi parar na prisão, mas o problema não era a prisão, era se Deus estava com ele ou não. No caso de José, para a felicidade dele, Deus era com ele e o abençoou dentro da prisão. Olha que bênção. Como Deus renova a nossa mente, então, pela palavra do Senhor, Ele vai renovar a nossa mente e o nosso coração. O que acontece quando o homem deixa de purificar a mente na presença de Deus? Esse, eu posso dizer que é um dos maiores perigos da vida cristã. Ninguém cai espiritualmente de uma vez. Ninguém cai de uma vez. A pessoa fala assim, parei de ir na igreja. Não parou aquele dia. Ela parou muito tempo. Tem muito tempo que ela parou, porque primeiro ela se afasta a mente do coração, e aí a partir do momento que ela não alimenta mais a mente com a palavra, com os louvores a Deus, que ela não concentra mais e começa a alimentar a sua mente com as coisas do mundo, o coração se endurece para as coisas de Deus.
Por fim, as atitudes vão mudando. E aí começa a decair. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem de mal. Então inverte os valores. A consequência fica cauterizada na mente das pessoas. 1 Timóteo 4:2 diz assim: olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Hebreus 3:15 vai dizer assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus, ele fala conosco, e a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Deus possa fazer um milagre. Mas eu preciso ter a renúncia, eu preciso ter o sacrifício, eu preciso ter ali a minha atitude perante o Senhor. Amém? A comunhão com Deus, ela vai se enfraquecendo se as pessoas não buscam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora dar uma ilustração para a igreja. Deixa eu abrir aqui. Abre para mim aqui. Tá novinha essa água, hein? Tá tão bonita. Bom, quem está aqui na igreja, vou disputar um pouquinho. Pode. Pode pôr aí mesmo, tá bom. Então, a água está limpa e potável. Espero que essa garrafa esteja, né? Não teve notícia que algumas não. Espero que essa esteja. Vamos apresentar a Deus, porque mesmo, né, Senhor, eu te apresento essa água em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a água está limpa, potável. Bom, nada aconteceu por enquanto, né? Glória a Deus. Então, água limpa, potável. Vocês beberiam dessa água? Se você quiser dessa que está meio embabujada, né? Vocês beberiam dessa água? Sim. E agora? Vamos ver. Só uma gota. O altar veja também. Uma gotinha só. Foi duas, né? Uma gotinha foi capaz de escurecer bem. Deixou de ser água? Não. Você beberia? Beberia? Eu acho que eu também não. Eu achei que não ia colorir tanto, não. Ia ser gradativo. Bom, deixou de ser água? Não. Mas agora está contaminado. Assim é a nossa vida diante do Senhor. Muitas das vezes a gente está vivendo diante de Deus, falando: Deus, estou na sua presença, mas está com a vida, nós conhecemos, com a vida contaminada. Está vivendo no mundo e na igreja. Está vivendo no mundo e está na igreja. Está falando: não, eu sou de Jesus, mas está no mundo, vivendo as coisas que o mundo está, mas está assim. Deixou de ser filho de Deus? Não, deixou não. Deixou de ter a palavra dentro deles? Não deixou não, mas está contaminado. E a palavra fala das vestiduras salpicadas e das vestiduras alvo como a neve. Céu é alvo como a neve, salpicadas não. O que é salpicadas? Mas eu já dei esse exemplo, gostei muito dele. Imagine você ir para trabalhar de manhã, tomou banho, passou a roupa, está limpinho, vai trabalhar. Durante o dia você vai fazendo as coisas, esbarra na porta, suja de graxa, né? Soa, tem a poeira, tem um monte de coisa que ao longo do dia você vai se sujando. À noite, vou dizer, não vou arriscar, não foi por ninguém não, mas a maioria das pessoas vão tomar um banho, vão trocar de roupa e vão viver uma nova vida amanhã com uma outra roupa diferente. É porque eu não sei, às vezes tem gente que do jeito que chega na rua deita, né? Mas eu quero pegar o exemplo que aquelas que chegam vão tomar banho e tirar toda a impureza. Assim temos que ser nós no Senhor. Passamos o dia. Teve pessoas hoje que passou muita raiva e acabou pecando, embora Jesus disse: ireis e não pequeis. Então, a gente vai ficar, mas cuidado para não pecar. Pequei, peça perdão, porque riscou a sua roupa, né? Quando aceitamos Jesus como Salvador, aí é uma forma didática,
Quando aceitamos a Cristo como Salvador, nos é entregue uma roupa limpa. Aí Jesus troca as nossas vestes para vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Oh, glória! E ao longo da nossa caminhada, essa roupa vai sujando. E cada vez que essa roupa suja, eu preciso pedir perdão a Deus, reconhecer o meu pecado perante o Senhor, para que eu seja renovado na presença do Senhor. Senão, só vai escurecendo. Senão, o que era limpo se torna impuro. Amém? E assim está sendo a vida de muitas pessoas. Elas estão vivendo, conhecem a Deus, mas estão contaminadas pelo mundo, deixaram de pedir perdão ao Senhor, deixaram de viver uma mente renovada, porque é aonde o inimigo entra, é a porta de entrada, é a mente. Se a gente tratar a mente com o poder da palavra, no poder da palavra seremos renovados. A palavra grega para renovação, ela vai falar assim: torna novo novamente. Basicamente é isso: torna novo novamente. Ou seja, eu fui novo, posso ser novo de novo. Hoje eu estou novo, amanhã eu posso estar novo de novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz a palavra do Senhor. A renovação da mente é Deus nos ensinando a pensar nele mais uma vez, de uma forma mais forte. Glória a Deus. E aí, a partir daí, eu preciso o quê? Alimentar da palavra, permanecer em oração, fugir do pecado, guardar os meus olhos e os meus ouvidos, mantendo a comunhão com o Espírito Santo. Porque de fato é assim, eu preciso combater um bom combate. Eu não posso, dizer assim, nós estamos aqui na igreja aprendendo a palavra de Deus e repreendendo o nosso adversário. Aqui é o nosso território, mas se você for no território do inimigo, ele vai te alvejar lá. Ele sabe as suas fraquezas, ele sabe onde é que você cai, ele sabe onde é que você chuta a pedra. Eu falo para os irmãos, pecar para o cristão tem que ser um acidente mesmo, tem que ser algo assim: nossa, aconteceu, oh Jesus me perdoa. Mas se é algo voluntário e diário, eu já chutei aquela pedra ali, sei que aquilo ali me faz pecar e cair, aí eu vou lá e chuto de novo. Aí Deus já te mostrou que aquilo é um pecado que te faz cair, você vai lá e faz de novo, vai lá e faz de novo. Não arrependeu. Eu preciso de arrepender. Eu preciso falar: Senhor, me ajuda a não cair de novo nesse mesmo pecado, Pai. Me ajuda a me levantar e ficar de pé na presença do Senhor. É onde dizem, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Por que o cair é do homem? Porque são decisões dos homens. São as nossas decisões. Quando nós começamos a decidir tomar a frente das coisas e ignorar a palavra do Senhor, a queda é iminente para qualquer um que fizer isso. Pode ser pastor, presbítero, obreiro, membro, pode ser qualquer um. Mas se nós resolvemos aguardar a palavra do Senhor e resistir o diabo, e ele fugirá de nós, eu preciso continuar me alimentando da palavra, preciso permanecer em oração, preciso continuar fugindo do pecado, fugir da aparência do mal. Que bom, a palavra ela fala assim: olha, fugir da aparência do mal. Viu o mal, corre. Ela não fala, viu o mal, enfrenta. Ela não fala, viu o mal, vou lá dar testemunho para ele. Não fala, senão onde tem isso na Bíblia? Ser luz no mundo não é isso. Eu estou lá, todo mundo lá vivendo a vida toda errada. Aí você vai lá no meio e fala: estou certo, no meio de vocês, fazendo o que vocês estão fazendo. Que testemunho é esse? Eu não vejo dessa forma. Leiam a Bíblia, decidam pela Bíblia, e cada um viva com a convicção daquilo que viu na palavra do Senhor. Cuidado com o falso profeta, porque falso profeta ensina aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Como que eu vou saber, pastor, que existe um falso profeta e que ele está iminente ao meu redor? Leia a palavra. Só Deus pode te livrar do falso profeta. Se eu ver algum, eu te aviso. Mas se eu não estiver perto de vocês, então vocês têm que tomar cuidado. Leiam a palavra de Deus, guardando os olhos e os ouvidos, irmão. Como é que você vai guardar os olhos e os ouvidos se você está no meio de um monte de gente que não guarda o deles? Você vai guardar o seu? Não faz sentido. Não faz sentido você falar assim: eu posso estar em qualquer lugar que eu sou luz do mundo. Peraí, vamos devagar. Tem lugar que eu estou lá a trabalho e preciso estar lá a trabalho. Mas tem lugar que você não precisa estar. É um lugar a menos para você ser alvejado. Ponto final. A salvação é individual. Cada um de nós precisamos ter as rédeas da nossa vida em nossas mãos para entregá-las a Cristo, porque senão vamos viver de qualquer jeito. E
pessoas dizendo, não, assim está normal, assim pode. Irmão, cuidado. Como é que eu vou guardar os meus olhos e os meus ouvidos nos lugares errados? Toma jeito para pensar nas coisas de forma, né, coerente. Né? Eu estou guardando minha vida, sou cristão, sou servo de Deus, estou fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Né? Então, glória a Deus por tudo, né? Então, siga suas convicções, viva a palavra do Senhor, leia e viva a palavra de Deus. Pensando nas coisas do alto, Colossenses 3, 2, que já estou finalizando a palavra. Pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aí você vê um monte de gente falando, não, viva isso aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Peraí, meu irmão, eu estou preparando para lá. Prefiro passar a eternidade com Jesus do que meros 80, 90, 100 anos aqui nessa terra. Bom, aí vai a interpretação de cada um de nós, né? Glória a Deus daquilo que é precioso para você. Cristo é precioso para mim. Espero que seja precioso para você também, tá? Que Deus te abençoe. Deixa eu finalizar essa palavra repetindo algumas frases aqui de alguns pregadores da era passada, no século passado. Esse aqui foi no século XVIII, John Wesley. Ele falou assim, olha, ele era da Inglaterra, ele era do movimento metodista, e disse assim, a ênfase dele era santidade, transformação interior e renovação do coração pelo Espírito Santo. A preocupação, a gente vê muita coisa diferente, né? Ele dizia assim, olha, a frase conhecida dele era assim, olha, purifica-me de todo pensamento mau, dá-me um coração puro, cheio de fé e de amor. Outra frase famosa dele é, santidade é uma renovação da alma à imagem de Deus. Charles, no século XIX, ele diz assim, olha, visite muitos bons livros, mas viva a Bíblia. Ele diz assim, pode ler muitos bons livros, mas viva a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Pode ler o livro que você quiser, mas viva a Bíblia. Outra frase dele, uma Bíblia que está se desfazendo geralmente pertence a alguém que não está. Sabe aquela pessoa que lê, essa pessoa está flutuando, essa pessoa não está vivendo nessa terra, ela está vivendo o reino de Deus no coração, ela não está vivendo presa. Porque se você assistir a novela, ele pode viver as cenas da novela, você vai viver os filmes. Já viu um dia desse, para contextualizar, eu passei na rua, eu já brinquei muito quando criança, eu sei o que ele estava fazendo. Esse é o problema. Eu já fui criança também. E eu passei, eu não lembro, acho que estava na padaria, eu passei e estou vendo um menino lutando mesmo. Só que ele só apanhava. Eu, pelo menos na minha época, eu brincava sozinho com o vento, não ganhava com as coisas. Mas ele parecia que vinha um bicho e batia nele, ele caía para lá, e ele levantava firme e batia no vento. Eu passei olhando e falei assim, ai meu Deus, eu já tive, mas agora eu não estou mais não. Mas o que passou dentro da mente daquela criança? O que fez aquela criança imaginar que estava lutando com alguém? Era alguém muito forte, que ela estava apanhando muito. Não deu a entender que ela batia, mas que ela apanhava. Aí me chamou muita atenção. Mas o que eu quero dizer para você? A mente dela foi alimentada com algum desenho, com algum filme, que naquele momento, por ser criança, ela projetava aquilo. E aquilo era a vida dela. Agora você imagina a criança projetando Cristo no seu coração, de viver a palavra, de ser missionário, de ser pregador. A gente já viu pregadores mirins, vocês já viram por aí? Pregadores mirins. Numa época atrás eu via crianças sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito. Mas é o que eu estou dizendo para a igreja, precisamos passar para os nossos filhos uma tocha que esteja acesa, não pode estar apagada. E essa criança, ela estava lutando, e eu fui indo, aquilo eu guardei no meu coração. Eu falei, meu Deus, como é importante a gente ensinar a palavra de Deus. Não é assim? E aí a gente vai vivendo uma realidade de que aquilo que está no nosso coração é aquilo que a gente vai fazer. Ela só estava projetando algo que ela aprendeu. Amém? Glória a Deus. Então, é muito sério. A gente só vai fazer aquilo que sabemos.
Então as nossas decisões de hoje são baseadas naquilo que aprendemos ontem. Pode ser que alguma decisão de hoje possa ser pelo contexto de hoje, mas ela está enraizada do meu aprendizado, de tudo aquilo que eu aprendi. Por isso que eu preciso aprender a palavra de Deus, para que as minhas decisões a partir daqui em diante estejam pautadas em Deus e a sua palavra, pela seguridade que a palavra traz ao nosso coração. A.W. Torsey, no século XX, nos Estados Unidos, ele disse uma frase que diz assim: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Olha a profundidade. O que vem em nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Só que para isso, o que ele está dizendo assim? Quando eu me alimento de Deus, Deus vai falar comigo. Deus vai trazer a memória ao meu coração. O que diz a palavra? Trazei à memória aquilo que lhe dá esperança. A palavra traz isso. Só que se não tem a palavra, vai vir o que na sua cabeça? Novela. Ai meu Deus do céu, aquele capítulo da novela. Aí você está apertado, você vai lembrar do jornal sangrento. Você abre, cai um rio de sangue. Ou então você vai ouvir, quando você está no sufoco, você vai ouvir os vizinhos que falou da tragédia. Eu também vou estar na tragédia. Então você vai se alimentando daquilo que você tem ao seu redor. Aí você escuta fulano, tragédia. Aí você escuta o outro fulano, tragédia. Aí o outro fulano, tragédia. Aí quando para na sua vida, o que você acha que vai vir? Esperança ou tragédia? Tragédia. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. A gente só dá o que tem. Por isso que enche com uma palavra que você vai viver Deus. Aí você vai ver. Quando vir a batalha, você tem a palavra. Você não tem novela, você não tem filme, você não tem pessoas falando, você tem a palavra. Palavra. Só a palavra. Eu sou um pregador do Evangelho de Cristo que não gosto de ouvir outros pregadores. Mas não é porque eu me sinto melhor do que eles, é porque eu preciso ouvir a voz de Deus e não aceito cópia de ninguém. Eu não quero copiar a pregação de ninguém, eu quero ouvir de Deus e Deus falar comigo. Mas eu estou buscando a renovação na mente e no coração para que Deus fale comigo. Entende? Então existe um sacrifício que deve ser feito para que algo de Deus se manifeste sobre a sua vida e haja verdadeiramente, puramente, a renovação da nossa mente diante do Senhor Jesus. Outra frase que Torsey disse: os pensamentos, os desejos e as afeições são transformadas e o homem já não é o que era antes. Então, se ele se alimentar de Deus, ele realmente não vai ser o que ele era antes. Ele começa a viver sobre a perspectiva da palavra. O que são os influenciadores? Os influenciadores, eles transmitem uma perspectiva. Você vê um influenciador famoso usando um tênis amarelo. Todo mundo quer um tênis amarelo porque ele está usando amarelo. Ninguém perguntou para ele por que ele está usando amarelo. Porque às vezes ele está usando amarelo porque ele ganhou bilhões. Aí você está usando amarelo, às vezes pagando um cartão parcelado, e ele está recebendo milhões. Então, ele está usando porque recebeu dinheiro para usar. Você está usando porque foi influenciado por ele, porque ele usou. Então, muitas vezes a gente é influenciado, a gente nem sabe por que o outro fez. Em paralelo a isso, eu posso dizer uma historinha que eu já contei para a igreja, para terminar essa palavra, dizer que antigamente, foi passando de geração em geração. Antigamente as senhoras lá, a bisavó, cortava o peixe no meio, e aí ensinou para a filha ensinou para a filha, para outra filha. Aí chegou para mais nova, um peixinho, pegou a forma, peixe bonito lá, falou assim: vou partir, a mãe, vou partir. Por que você vai partir se cabe na forma? Vou partir. Não partir não. Por que você vai partir? Não, porque minha mãe me ensinou. Aí perguntou para a avó: por que a senhora ensinou que tem que partir o peixe? Aí, não sei, vou perguntar para minha avó, que é a Bisa. Ô Bisa, por que tem que partir o peixe? É porque não cabia dentro da forma. Aí foi passando de geração em geração, ninguém perguntava por que partia o tal do peixe, era só porque não tinha forma grande. Aí quando o peixe era grande, partia o peixe. Mas ninguém sabia
E foi passando de geração, e virou a tradição do peixe cortado. Vamos fazer o peixe cortado também? Então, quando chegou naquela jovem, ela falou, não, agora é minha vez, vamos fazer um peixe completo, não justifica. Agora a gente tem uma forma grande. O que são os influenciadores? Eles vão te influenciar a fazer coisas que eles fazem, porque todo mundo quer estar onde é que eles estão. Tem uns até presos. Você quer estar lá ainda? Então a gente precisa observar, porque a gente não sabe o que está por trás, mas está te influenciando, está te dominando. Aí todo mundo deseja, todo mundo quer, aí quando vai ver está preso. O que eu quero dizer é: siga a palavra do Senhor e seja prisioneiro de Cristo. Amém? As vontades do Senhor sobre a sua vida. Ainda falta só alguns aqui para me finalizar. Martinho Lutero, olha o que Martinho Lutero disse. Viveu de 1483 a 1546, no século XVI. A Bíblia está viva, ela fala comigo, tem pés, corre atrás de mim, tem mãos, ela me segura. Muito profundo, né? Busque a palavra do Senhor, você vai ver Deus te protegendo, você vai ver o Senhor te carregando, você vai ver o Senhor te alimentando, te abençoando. Outra frase: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Então nem todo tempo a gente vai ter a paz, mas a verdade ela precisa estar em nossos corações, e a verdade é a palavra do Senhor. Jonathan Edwards, a frase dele: a verdadeira religião consiste em grande parte nas afeições santas, em santificar o Senhor. Outra frase dele: busque não apenas ser informado, mas ser transformado. Então foram palavras que eles foram falando ao longo do tempo. Essa aqui é muito forte. Não seja só informado. Eu sei que Deus existe. Viva Deus na sua vida. Esse nome aqui é diferente, eu esqueci de treinar ele. Bom, esse aqui depois eu deixo para quem quiser saber. A frase que esse cidadão aqui disse no século XX, ele disse assim: olha, Deus não muda nossas circunstâncias para nos transformar, Ele nos transforma para mudar nossas circunstâncias. É um jogo de pensamento. Deus não muda nossas circunstâncias para nos transformar, Ele nos transforma para mudar as circunstâncias. Quer ver um exemplo para contextualizar? Senão vai passando batido, eu estou lendo, ninguém está entendendo. Eu posso dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus podia ter livrado eles de cair na fornalha, não livrou. Eles caíram na fornalha, livrou de ser consumido pelo fogo. Amém? Entendeu? Que Deus abençoe. Outra frase muito conhecida: o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Agora a conclusão é dizer para a igreja assim: olha o que disse Davi, e eu estou encerrando. Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Talvez os irmãos estejam cansados, ansiosos, com pensamentos de derrotas, frios espiritualmente, com a mente sobrecarregada, mas o Senhor nessa noite está chamando a igreja para a renovação. E eu quero convidar os irmãos para a gente orar ao Senhor. Pode ficar de pé, quem puder pode permanecer sentado. E eu gostaria que vocês orassem ao Senhor e pedissem a Deus nesse momento que venha operar um grande milagre da palavra do Senhor. Lembrando que agora nós recebemos a palavra do Senhor hoje, domingo, dia 21 de junho. Glória a Deus. Só Deus sabe daqui quanto tempo vocês vão ler a palavra de novo. Será que vai ser hoje? Amanhã? Depois? Só domingo que vem? Ou só daqui a um mês? Qual será a próxima vez que você vai ler a palavra do Senhor? Qual será a próxima vez que você vai orar a Deus, vai ler a palavra, vai jejuar, vai buscar o Senhor? Que haja renovação no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, em nome do Senhor, eu coloco a minha vida diante do Teu altar, na Tua presença, em conjunto com a Tua igreja e todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Pai, eu peço ao Senhor que venha
pela tua infinita misericórdia, pelo poder sublime da tua palavra, fortalecer e regenerar os nossos pensamentos nessa noite. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor que venha transformar a nossa mente, o nosso coração. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas nessa noite, conhece os nossos pensamentos, as nossas fraquezas, conhece os nossos medos, os nossos anseios. O Senhor conhece aquilo que temos falhado perante o Senhor, aquilo que temos vivido que não estamos conseguindo sair deste círculo a qual o inimigo muitas das vezes tem tentado nos colocar. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, sobre a autoridade da Tua palavra, eu repreendo tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, que está sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Ó, meu Deus, aqueles que estão à beira do abismo, porque o inimigo está quase a nos levar. Senhor, livra-nos nessa noite, pelo poder da Sua palavra, revigora a nossa mente, o nosso coração, restaura e renova, em nome de Jesus, a nossa comunhão na presença do Senhor, renovando, em nome de Jesus, a nossa comunhão na oração, no jejum, na palavra, numa vida de combate diante do Senhor, como a igreja amada de Cristo, aquela que espera ao Senhor com vigor nesta noite. Renova as nossas forças, renova a nossa mente, aquela luta para a leitura da palavra. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos persistência, dá-nos força para vencer o inimigo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, reveste a igreja de poder, reveste a igreja da autoridade do Senhor, da Tua palavra, de um povo que quer morar no céu, de um povo que quer ser como escolhido do Senhor nessa terra, como atalaia do Senhor. Pai, enche-nos do Teu Espírito, da Tua presença, da Tua graça, que a Tua palavra venha nos transformar, Senhor, que a Tua palavra, em nome de Jesus, que nós venhamos ser prisioneiros de Cristo, que nós venhamos viver sobre a Tua vontade, sobre o Teu querer, e que nessa noite o Senhor possa levantar pregadores do Teu Evangelho, que o Senhor possa levantar instrumentistas, que o Senhor possa levantar nessa noite missionários, obreiros da casa do Senhor, que nessa noite o Senhor possa levantar atalaias, homens e mulheres, que vão pregar o Teu reino até que o Senhor venha, em nome de Jesus. E toda a tocha que estiver apagada nessa noite, acende no coração dos pais, acende no coração dos filhos, a presença eminente do Espírito Santo, até que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo. Pai, faça de nós vasos novos na presença do Senhor. E nessa noite, se necessário for, Senhor, desce a olaria. Senhor, faça um vaso novo, faça um vaso renovado, transformado, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus. Dá-nos do Teu Espírito e cria em nós no coração, em nome de Jesus, aonde haja obediência, temor e tremor à Tua palavra. Assim eu te peço e te agradeço e entrego as nossas vidas diante do Teu altar, em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o nosso lar, e aonde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, que haja a paz do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Uma boa semana, em nome de Jesus. Antes de se tornar rainha, Esther era apenas uma jovem guiada por Mordecai. Então, uma oportunidade inesperada surgiu diante dela. Entre muitas pessoas, Esther foi escolhida. Agora rainha, ela carregava uma missão que ainda não compreendia. Enquanto Esther estava no palácio, Mordecai permanecia atento. Foi então que Mordecai descobriu um plano que poderia mudar o destino do reino. Rainha Esther, Mordecai envia este aviso. Há um plano contra a vida do... Graças à fidelidade de Mordecai, uma tragédia foi evitada.
Em pouco tempo, uma decisão colocou todo um povo em perigo. Enquanto muitos se curvavam diante do poder, Mordecai permaneceu fiel às suas convicções. Vestido de pano de saco e cinzas, Mordecai clamou pela salvação de seu povo. Mesmo correndo grandes riscos, Esther decidiu agir pelo seu povo. Com sabedoria e coragem, Esther preparou o momento da verdade. Quando a verdade foi revelada, tudo começou a mudar. O que parecia o fim, transformou-se em um novo começo. A coragem de Esther e a fidelidade de Mordecai mudaram uma geração, e sua história jamais foi esquecida. Desse ruído, tantas verdades que eu já vi cair. O algoritmo dito que eu sinto e em a mente quer fugir, quer se expandir. Não é sobre o que a tela me mostra, é sobre o vácuo, um propósito, uma resposta pra Nespósio no movimento. Não sou feito pra caber nesse formato, não sou peça de um jogo que eu não escolhi contrato, mas o meu fôlego só vem de ti. Quebra o molde, desfaz a estrutura, mente renovada, nova criatura. Não me conformo com esse sistema. Deus, o teu reino é o meu dilema. Vem me tirar do piloto automático. Eu quero o teu agir, o teu rastro. Metamorfose vira o meu interior. Transcende a lógica, invade o meu temor. É uma guerra interna, um conflito de voz, onde o meu tenta dizer quem eu sou, mas a tua palavra é o que nos faz sóis, diante da verdade que me libertou. Não quero mais viver de aparência, nem de migalhas que o tempo devora. Eu quero a tua real evidência, o teu fogo aceso aqui agora. Quebra o molde, desfaz a estrutura, mente renovada, nova criatura. Não me conformo com esse sistema. Deus, o teu reino é o meu dilema. Vem me tirar do piloto automático. Eu quero o teu agir, o teu rastro. Metamorfose vira o meu interior. Transcende a lógica, invade o meu temor. Pois o meu pensamento é o campo de batalha. Eu decidi não ser refém da falha. Levo cativo tudo que se levanta contra a tua voz que em mim se espanta. Mudo o foco, ajusto o olhar. O céu começa a se manifestar. Senhor, nossa mente está aberta. Queremos que a verdade reorganize a nossa vida, desconstrói o que não é teu. Estamos prontos para ouvir.